Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, tá, a todos os meus alunos. Já somos 107 pessoas aqui no canal. Espero estar conseguindo ajudar vocês de alguma forma neste momento, né? Eu vou fazer o curso de cálculo completo aqui, né? Aos poucos, talvez a gente consiga até postar mais aulas, né? Mas vai ter o curso completo aqui, semanalmente. Até gostaria de me desculpar pelo atraso da aula de hoje, né? Mas, enfim, vai sair ainda hoje, está saindo. Na aula de hoje, o que a gente vai estudar? Domínio e imagem de funções e problemas aplicados, como a gente usa essa ideia de domínio e imagem. O que eu quero dizer com isso? A gente está criando todo esse berço, todas essas conceituações, para depois ficar mais fácil quando a gente for estudar limites, tá? Para vocês relembrarem lá quando a gente chegar em limites. Então vamos lá. Domínio, né? Então, se x e y, domínio e imagem de uma função, se x e y estão relacionados dessa forma, y igual a f de x, isso é, a gente tem uma função, então o conjunto de todas as entradas permitidas, todos os valores de x que vocês podem usar, que vão fazer essa função ter um resultado real, se for o caso da definição dela, então ela é denominada domínio. E todas as saídas, os valores de y, que resultam dos valores, quando a gente bota esses valores de x, são chamados de imagem. Então aqui eu fiz esse exemplinho bem básico aqui para vocês entenderem essa ideia inicial para a gente conseguir pensar. O que eu quero dizer? Ó? Então eu tenho uma função f de x igual a x mais 1, que é uma reta crescente que corta em y igual a 1. Então a gente pode, né, olhar valor, uma ideia de valor. Ó. Se eu boto meu x igual a 1, eu vou encontrar o que? Eu vou encontrar um y igual a 2. Se eu botar um x igual a 2, eu vou achar um y igual a 3. Se eu botar um x igual a menos 1, eu vou encontrar um y igual a 0. Se eu botar um x igual a menos 2, eu vou achar um y igual a menos 1. Então, se vocês conseguem perceber, não importa o x que eu botar aqui, eu sempre vou conseguir encontrar um y equivalente para ele. Então, eu posso usar todos os números reais, por isso que a gente diz que o domínio são todos os reais. E a gente usa esta definição aqui, o R de números reais. E a gente viu também que conforme o valor que eu coloco para o nosso x, eu sempre encontro um y. É possível nessa função aqui sempre encontrar um y. Então, a gente sabe que a imagem também vai ser todos os reais, tá bom? Caso você não tenha entendido alguma parte, por favor, escreve aqui nos comentários ou me manda um e-mail, que vai ser um prazer te responder a tua dúvida. Então, em resumo, né, domínio são todos os valores de x que satisfazem a função, todos os valores de x que a gente pode botar que a função exista, e imagem são todos os valores de y resultantes da nossa escolha do x. Então, se a gente tem um x, ele resulta em um valor que a gente sabe que pode acontecer, né, um número real, então esse y é a imagem. Mas como trabalhar com domínio e imagem, né? Então olha aqui, ó, eu vou resolver esses 3 exemplos aqui contigo e eu vou te mostrar como que a gente consegue trabalhar com essa parte do domínio e da imagem. Então, só um pouquinho aqui. Deixa eu botar o primeiro exemplo para nós. Então aqui, ó, na nossa função ali no item A, a gente vai ver um pouco, né? A gente já viu um pouco das construções gráficas das funções, né? Mas a gente vai retomar depois, um pouquinho na parte de família de funções, mas a nossa função, nosso f de x, é um x ao cubo, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar alguns pontos. Vamos olhar aqui, ó. F de 1 vai ser 1 ao cubo, que é igual a 1. F de 2 é igual a 2 ao cubo, onde tem o x eu substituo por 2, então 2 ao cubo, que é igual a 8. F de 3 é igual a 3 ao cubo, que é igual a 27. F de 0 é igual a 0 ao cubo, que é igual a 0. E f de menos 1 é igual
a menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1. Então, se a gente for construir, né, um esboço deste gráfico, ele vai acabar resultando em algo deste tipo aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Em que ele segue crescendo infinitamente para cá e segue crescendo infinitamente para cá. Então, não importa o x que eu pegar, eu sempre vou poder pegar todos os x aqui, todos os valores, tanto positivo quanto negativo, eu vou encontrar um valor equivalente em y. Sempre vai ser possível com essa função x ao cubo, a gente sempre vai conseguir encontrar. Então, com isso, a gente consegue concluir que nesse item A, o domínio é igual a todos os reais. E a imagem também, a gente sempre encontra um valor aqui dentro da reta real. Então, a nossa imagem também é todos os reais. Tá bom? Então, vamos ver agora ali o segundo exemplo, o exemplo B. A nossa função agora, f de x, é igual a 2 vezes o seno de x. Eu vou construir o gráfico aqui com vocês. Se caso tu não te recorda como construir esse gráfico, eu postei essa semana mesmo uma aula sobre construção de gráfico de funções trigonométricas. Dá uma olhadinha lá e aí tu vai conseguir te recordar que funções trigonométricas são bem importantes em cálculo. Tá bom? Então, ó, a gente sabe que ela vai ser limitada entre 2 e menos 2 em função da sua amplitude, que é esse número que está na frente da função. Então, aqui a gente só bota pontilhado aqui, para a gente saber que está limitado, que não pode passar disso aqui. E a gente marca os pontos, né, clássicos que a gente tem, que é π sobre 2, π, 3π sobre 2, e deixa eu só apagar aqui e fazer um pouquinho maior, e 2π, certo? Então, ó, temos isso aqui. Então, a gente já sabe lá, se tu não te lembrar, não te recordar, por favor, vai naquela aula, eu vou deixar linkado aqui em cima, nos cards aqui. Então, ó, em π sobre 2 isso aqui vale 2, em π vale 0, 3π sobre 2 vale menos 2, em 2π vale 0. Então, se a gente ligar os pontos agora, o gráfico de 2 seno de x é isso aqui, ó. Lembrando que o gráfico segue para lá e ele também segue para cá. Então, com isso a gente conclui que, ó, que o domínio é igual a todos os reais, a todos os números que se encontram aqui, não importa, porque ela é infinita para cá e infinita para lá. E a imagem, aí aqui a gente tem que tomar um cuidado, ó. A nossa imagem, ela só fica limitada dentro desses dois valores. Então, o que que acontece? Ela vai de menos 2 a 2, no máximo. Tá bom? E o item C é um exemplo bem clássico, também muito parecido com o que a gente usou no nosso primeiro slides ali, um dos nossos primeiros slides. Eu vou já fazer um esboço do gráfico aqui, que é um gráfico que ele se encontra, ele passa em y igual a 1, né? O valor que não tem x é onde ele corta em y. E ele é uma função crescente, então ele é algo desse tipo aqui, ó. Certo? E este ponto em especial é menos 1 meio. Como é que eu descubro ele? Porque eu faço f de x igual a 0, e aí com isso eu concluo que x é igual a menos 1 meio. Então, o que que acontece? Ela é infinita para cá e ela é infinita para lá. Então, eu sempre vou ter um x que eu vou achar que corresponde a um y. Eu sempre vou ter um x que eu vou achar correspondente ao seu y. Então, aqui de novo, ó, o nosso domínio são todos os reais. E a nossa imagem vai ser também todos os reais. Tá bom? Então, se caso tu não conseguir entender, pode me escrever aqui que a gente vai discutindo até tu conseguir. Então, eu quero que tu tenha atenção numa coisa, ó. Existem alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado. Em alguns casos particulares, a gente é obrigado a limitar o nosso domínio. Não vai ser todos os reais. Então,
Vamos dar uma olhada aqui nesses 3 exemplos aqui que eu vou resolver contigo. Vamos lá. Então te liga aqui, ó. Neste primeiro exemplo, a nossa f de x é igual a raiz de x. Se tu lembrar da nossa aula anterior, que eu mostrei para vocês o teste da reta vertical, a gente teve que limitar o nosso domínio da raiz. Lá eu comentei, agora a gente aqui vai justificar o porquê isso. O que acontece? Eu preciso limitar o domínio da minha raiz, porque se eu pegar a parte menos, a parte negativa, os resultados de y negativo aqui embaixo, eu não vou conseguir fazer com que isso aqui seja uma função, que ela não vai passar no teste da reta vertical. Ó. Se eu tiver essa parte aqui, ó, olha o que acontece. Corta em 2 pontos. Isso não pode. Então, a gente vai se limitar somente a ter essa parte de cima. Então, ó, o que vai acontecer? E o nosso x também não pode ser negativo, senão a gente vai ter números complexos. A gente vai trabalhar só com números reais. Então, nesse caso aqui, ó, o nosso domínio, ele vai ser o quê? De 0 até mais infinito. Pode ser qualquer cara para cá. E a nossa imagem também vai ser de 0 a mais infinito. Por quê? Porque é deste ponto aqui, ó, para cima. Então, é todos esses valores infinitos que podem ser encontrados, tá bom? No item 2 ali agora, ó, a nossa função é uma razão. Isso aqui que fica x menos 1 e x menos 3. Tem uma coisa em matemática que a gente nunca pode fazer. A gente não pode fazer coisas desse tipo. Não podem existir isso aqui, ó. Isso aqui, eu vou até mudar a cor, ó. Isso não pode, tá? Em hipótese alguma, por favor, ó. Isso aqui, ó, não pode. Tu nunca pode dividir nada por 0, tá, pessoal? Não façam isso. Só que olha aqui, ó, existem alguns valores de x que se eu substituir aqui vai dar 0. Por exemplo, se eu fizer x igual a 1, f de 1, eu vou ter o que, ó? 1, que vai ser 1 menos 1, 1 menos 3. Isso aqui vai dar 1, 0 vezes menos 2, que é igual a 1 dividido por 0. Não pode. Se eu pegar f de 3, vai acontecer a mesma coisa. Olha aqui, ó. 3 menos 1, 3 menos 3. 1 dividido por 2 vezes 0, dá 1 dividido por 0. Não pode. Então, agora a gente tem uma limitação. O nosso x tem que ser diferente de 1 e diferente de 3. Assim, o nosso domínio aqui, ó, vai ser o que, ó? Todos os valores até, mas não pode ser, né? Lembra lá quando tu tem as definições de aberto e fechado? Então, vai ter que ser de menos infinito a 1, aberto, união de 1 a 3, porque se eu pegar x igual a 2 aqui, eu vou conseguir resolver isso. União de 3 a mais infinito. Certo? Tranquilo? Entendeu por que eu tive que limitar essa escolha? Tá bom. Caso não tenha entendido, por favor, me escreve ou deixa nos comentários. Agora eu vou fazer esse último caso aqui. O 3 ali, ó. Vou fazer aqui em cima. Organização 0, né? Meus professores na faculdade devem estar doidinhos. Mas vamos lá. X ao quadrado menos 5x. Deixa eu fazer bonito aqui. X ao quadrado menos 5x. 5x mais 6. O que acontece, pessoal? O nosso domínio, a gente sabe que aqui dentro nunca pode dar nada negativo. Então, o que acontece? A gente tem isso aqui, ó, de restrição, ó. Isso aqui sempre tem que ser maior ou igual a 0. Se der raiz de 0, é 0, tudo bem. Mas não pode dar um número negativo. Se vocês resolverem isso aqui por Bhaskara, caso tu não te recorde, teve uma aula também ali sobre Bhaskara. Então, por favor, dá um pulo lá. E eu deixei aqui no card, caso tu quiser já ir para lá. Então, o
que acontece? Ó? Eu vou escrever a nossa raiz da forma assim, ó, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, isso vai ter que ser maior ou igual que zero. Então, se a gente for fazer isso aqui, ó, uma das raízes é 3 e a outra é 2. Então, x menos 3, x menos 2. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, agora aqui, pessoal, eu vou ensinar para vocês a análise de sinal. Uma das formas de fazer a análise de sinal, que é a seguinte, ó. Vou deixar esse espaço aqui para escrever a resposta. Então, se a gente fizer a análise de sinal aqui, vai ser assim, ó. Primeiro a gente vai analisar x menos 3. Porque se isso aqui tem que ser maior ou igual que zero, os dois tem que ser também maiores ou iguais que zero. Então, x menos 3 tem que ser maior ou igual que zero. Onde que isso vai acontecer? A gente vai traçar uma linha horizontal e vai olhar em que número faz com que isso aqui se torne zero. X igual a 3, certo? Agora eu pergunto para vocês, se eu pegar todos os números maiores que 3, isso aqui vai dar positivo ou negativo? Por exemplo, x igual a 4, 4 menos 3, 1. Então aqui sempre vai dar, ó, com os valores maiores, sempre positivo. E se eu pegar os valores menores, x igual a 2, 2 menos 3, menos 1. Então eu sempre vou encontrar valores negativos aqui. Tá bom? Então vamos agora para a segunda análise, que é a análise do x menos 2. Então, peraí, deixa eu fazer de forma que fique melhor isso aqui, mais organizadinho. Vai dar para fazer aqui, vai ficar melhor. Então, só para repetir de novo ali, ó, x menos 3, aqui. Então, a gente sabe que em 3 isso aqui dá 0. E aí a gente sabe o quê? Que em números maiores isso aqui é positivo. E em números menores isso aqui essa expressão é negativa. Beleza. Então, vamos fazer agora para a segunda equação, que é o x menos 2. Agora aqui a gente também vai ver qual o valor que eu boto aqui que faz com que isso aqui dê 0. X igual a 2, e o 2 é antes do 3, então vou deixar ele aqui. Então agora a gente faz a mesma análise. Qual os valores que eu uso para o x que isso aqui vai ficar positivo? Todos os valores maiores, né? X igual a 3, 4, 5. Então aqui, ó, sempre vai dar um valor positivo essa expressão. E se eu pegar os valores abaixo de 2, isso aqui sempre vai dar negativo. Por exemplo, se eu pegar 1, 0, isso aqui sempre vai dar negativo. Agora, pessoal, o que é o pulo do gato? Agora a gente vai analisar a multiplicação das duas, certo? Então a gente traça de novo uma reta horizontal, baixa aqui, ó, 3, desce 2, e faz as multiplicações, ó, nesses intervalos que a gente já determinou, ó. Menos com menos vai dar mais, então a gente bota o nosso maisinho aqui, ó. Mais com menos vai dar, ó, mais com menos vai dar menos. E mais com mais dá mais. A multiplicação das duas, porque eu estou fazendo uma multiplicação. Então daqui, ó, pessoal, eu consigo ver o que, ó. Eu preciso que o meu domínio, né, esse valor aqui dentro seja maior ou igual que zero. Maiores ou iguais que zero são os valores positivos, então o domínio vai ser o que, ó? De menos infinito até o 2, fechado, porque ele pode ser, união, aqui deu negativo, não me interessa, então, de 3 até mais infinito, porque aqui é só a parte positiva. Caso tu não tenha entendido, por favor, me escreve, vamos discutir mais quantas vezes forem necessárias até tu conseguir entender, tá bom? Então, aqui são algumas partes que vocês têm que tomar cuidado. Outra parte também que é muito interessante vocês olharem é o efeito das operações algébricas sobre o limite. Então, por exemplo, olha essa função aqui que a gente tem, ó. A gente consegue ver claramente que se eu substituir por 2, aqui embaixo vai dar 0 e aqui em cima vai dar 0. Vai dar algo indeterminado, que é o 0 sobre 0, que a gente vai ver lá nas derivadas.
Mas olha uma coisa. X ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se eu fizer uma distribuição aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 4, que dá x ao quadrado menos 4. Então, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode cancelar esses dois e só sobra x mais 2. Então, daí, se tu olhar essa função, tu vai me dizer, ó, 2 não faz parte do domínio. Mas essas duas funções são a mesma coisa. E aqui o 2 pode fazer parte do domínio, porque f de 2 é 4. Então, o que eu digo para vocês? Operações algébricas, né, sobre as funções não fazem com que um domínio mude. Então, por essa função, por esse fato, nós construímos o gráfico das duas igualmente, mas no ponto onde o x é igual a 2 e aí dá 4, a gente coloca uma bolinha aberta, simbolizando que não pode, porque não vai ter como resolver este domínio. Aqui tem mais dois exemplos que seguem, tá? Que eu vou resolver com vocês. E a gente já está se encaminhando para o finalzinho da nossa aula. Vamos lá, então. Vamos resolver os exemplos que seguem. Esse aqui a gente já resolveu ali. Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui, ó, o 1, a nossa função agora, ó, é 2 mais raiz de x menos 1. De novo, pessoal, a gente tem que cuidar que aqui dentro não pode ser negativo, para a gente ter um valor real. Se a gente tiver algo negativo, vai ser imaginário. Então a gente sabe que x menos 1 tem que ser maior ou igual que 0. E se a gente trabalhar com essa desigualdade, se a gente somar um dos dois lados, ó, x menos 1 mais 1 maior ou igual que 1, o que vai sobrar aqui? Ó, x maior ou igual que 1. Então a gente já sabe daqui, ó, que o nosso domínio tem que ser um valor que começa em 1 e vai até mais infinito. Tá bom? E aí aqui uma coisa, ó. Como a gente sabe que o nosso valor inicial começa em 1, se a gente substituir aqui na nossa função, olha isso aqui, ó, f de 1, a gente vai encontrar que vai ser 2 mais raiz de 1 menos 1. Então, f de 1 é igual a 2. Então, a gente sabe que a nossa imagem começa em 2 e vai até mais infinito. Então, com isso, a nossa imagem vai ir de 2 até mais infinito. Tá bom? Vamos resolver o exemplo 2. f de x, agora nesse caso, é x mais 1 e x menos 1. Então, né, a gente sabe que o 1 é um cara que não pode acontecer, né? Porque senão a gente vai ter uma divisão por zero. Se tiver x igual a 1, vai ser 2 dividido por zero e não pode. Então, o nosso domínio aqui de cara vai ser todos os reais diferentes de 1, ou a gente pode escrever dessa forma assim, ó, de menos infinito a 1, aberto, né? Porque o 1 não pode estar, união de 1 a mais infinito. E agora a imagem. Para melhorar, para fazer a imagem, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dizer que y é igual a x mais 1, x menos 1, né? Que é a mesma coisa que f de x. E aí, então, vamos passar o x menos 1 multiplicando, e aí fica x mais 1 aqui. Vamos fazer distribuição ali no nosso valor dessa parte aqui, nessa parte esquerda da nossa igualdade. Então, a gente tem o quê? Xy menos y igual a x mais 1. Tá bom? Então, até aí foi? Beleza, vamos seguir. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse x para cá e o y para o outro lado. Então, xy menos x igual a 1 mais y. E agora eu vou deixar o x em evidência aqui, ó. Fica y menos 1 igual a 1 mais y. E o que eu vou fazer agora? Se esse y menos 1 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 1 mais y dividido por y menos 1. Então, daqui, ó, a gente descobre aqui, ó, qual é o único valor de y que a gente não pode usar? 1, né? Porque se eu botar 1, eu vou ter 2 dividido por 0. Mesma coisa lá. Então, daqui a gente tira que a nossa imagem é igual de menos infinito a 1, união de 1 a mais infinito. Entendeu?
eu fiz toda essa manipulação para a gente ver que realmente o 1 não pode também ser imagem. Tá? Vou até deixar destacado aqui os nossos valores de domínio e imagem para a gente não se confundir. Então aqui é o nosso domínio e aqui é a sequência de contas que a gente fez para encontrar a nossa imagem. Tá bom? Então vamos seguir com a nossa aula. Vamos lá. Então, além disso, a gente também vai poder começar a fazer aplicações dos nossos problemas de domínio e imagem, né? Na indústria, né, e em problemas físicos, a gente usa bastante essa parte das restrições para a gente entender o que acontece. Eu trouxe um exemplo aqui direto para a gente poder discutir, que é a forma mais fácil de entender isso. Então, por exemplo, aqui tem uma caixa aberta de papelão com 16 por 30 centímetros, que a gente vai cortar quadrados do mesmo tamanho nos 4 cantos e dobrar ela para cima. Nisso a gente tem que descobrir o volume da caixa em função de x e depois encontrar o domínio desse volume, tá? Eu vou explicar para vocês o nosso problema, que é basicamente isto. Então vamos voltar lá nos nossos slides. Então o que acontece? A gente tem uma caixa de 16 por 30 e eu corto quadrados de tamanho x, que eu não sei quanto é. E eu dobro eles para cima. Daí eu consigo passar daqui para cá. Se isso tudo valia 30 e eu tirei x aqui, então eu tirei 2x. Então é 30 menos 2x. Se isso tudo aqui valia 16 e eu tirei isso aqui x e isso aqui x, então isso aqui no final das contas vai valer quanto? 16 menos 2x. E se a gente olhar a caixa dessa forma, a altura x vai ser esse corte que a gente deu. A gente fica com essas três proporções, que é um paralelepípedo. E o volume de um paralelepípedo, né, vai ser lado vezes lado vezes lado. Se tu não te recorda, eu tenho uma aula de geometria espacial aqui nas playlists. Dá uma olhada lá que eu defini como que a gente chega nesses valores. Então, o que eu vou chamar? Esse cara aqui, pessoal, é o A. Este cara aqui, pessoal, é o B. E este cara aqui é o C. Então vai ser o que? 30 menos 2x vezes 16 menos 2x vezes x. Se a gente fizer essa sequência de contas aqui, a gente vai encontrar que isso aqui é 4x ao cubo menos 92x mais 480x. Tá bom? Então, no item A, a gente achou a fórmula do volume em função do x. Agora, a gente tem que achar o domínio. O domínio a gente vai achar da seguinte forma. O que é o domínio? É um valor de x. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Né? Eu não posso ter valores, não tem como ter volumes negativos, né? Eu não tenho como fazer essa caixa crescer para baixo da Terra, né? Essa é a ideia que a gente tem que ter. Não tem como crescer menos 2, não tem como tu ter menos 5,2 centímetros de altura. Então são valores maiores ou iguais que zero. Beleza? Se for zero, essa caixa não vai ter altura nenhuma, vai ser só um pedaço de papelão, né? Sem altura para fechar um pacote. Mas ele também tem um máximo, né, pessoal? Porque, olha o seguinte, como que eu sei? Vai ser em um desses dois valores. Só que, olha uma coisa. Se eu pegar o meu x aqui, se eu ver expressão por expressão, 30 menos 2x igual a zero. Então, quando que eu sei? Eu sei que o valor do x aqui, vai ser a seguinte coisa. 30 igual a 2x. Então, desculpem, igual não, né? Maior ou igual. Menor ou igual. Desculpem. Deixa eu apagar aqui. Menor ou igual, porque o maior a gente já descobriu. Então, menor ou igual que zero. Então, eu vou mexer aqui, fazer as devidas contas. Então, eu sei que x tem que, no final das contas, o x aqui vai ter que ser x maior ou igual que 15. Certo?
nos equivocamos. Aguentem que já está no finzinho. Vocês vão aqui, maior, um valor de x maior ou igual que 0. Então, 30 maior ou igual que 2x. Então, o x tem que ser menor ou igual que 15. Tá certo? Mas o segundo caso, no B, a gente tem aqui, ó, 16 menos 2x maior ou igual que 0. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, 16 maior ou igual que 2x. Então, o x ele vai ter que ser menor ou igual que 8. Mas eu te pergunto, ó, se tu usar o teu x igual a 15, tu vai substituir aqui, ó. Então, tu vai ter 16 menos 2 vezes 15, 16 menos 30. Isso aqui dá o quê? Dá um número menor que 0, dá um número negativo. Então, não pode. Então, o teu domínio, no máximo, ele vai ter que ser menor ou igual que 8, pessoal. Porque daí eu consigo satisfazer essa daqui, que dá 30 menos 16, e aqui dá 16 menos 16. A gente acha uma altura máxima de 8. Então, o teu domínio, ele vai ser um valor entre 0 e 8. Então, daqui a gente pode dizer que x pertence a 0 e 8. Desculpem por ter me atrapalhado aqui no finalzinho, mas se ficou alguma dúvida, por favor, me escreve. Vai ser um prazer te ajudar. E na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com as operações sobre as funções, que vai nos ajudar a entender melhor a parte de limites. Por hoje é isso. Fica bem, até a próxima e tchau!